Segunda-feira, 20 de maio de 2019, Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você confere que cresce o número de notificações de abuso e de exploração sexual infantil. E confira mais. Nova barragem da Vale pode romper e deixa a população de Minas em alerta. Novo presidente do INEP é anunciado. Bispo Wilson de Oliveira de Limeira, São Paulo, renuncia e Papa Francisco autoriza peregrinações em Midjor. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que as notificações desse tipo de crime crescem 83% entre 2011 e 2017. A falta de debate sobre o tema é um dos maiores desafios para a prevenção a esse tipo de crime. Dados do Ministério da Saúde demonstram que as notificações de crime de natureza sexual contra menores cresceram nos últimos anos. Os agressores sexuais mais frequentes são adultos de convivência próxima, como amigos, familiares e vizinhos. Apenas 16% dos casos desse tipo de crime contra crianças e adolescentes foram cometidos por desconhecidos, o que faz da denúncia e identificação do abuso algo ainda mais difícil. A partir do momento que você encara uma situação dessa, certamente uma relação ela vai se desestruturar, seja ela familiar ou seja ela de amizade. E o que desencoraja na maioria das vezes é não dar ouvidos à fala da criança ou do adolescente. O centro de perícia, além de fazer a perícia médica, que é identificar os vestígios físicos de uma situação de violência sexual, ele também identifica aspectos psíquicos, aspectos psicológicos, faz uma avaliação psicológica da situação e também faz um estudo social. A violência sexual vai desde comentários erotizados sobre a criança em mensagens obscenas, mostra de material pornográfico e sugestão de envolvimento em ato sexual, até também estimular a criança a tocar um adulto com intenção sexual, expor a imagem do jovem de forma sexualizada e o contato físico em qualquer parte do corpo com o objetivo de satisfação. Um dos casos mais famosos ocorrido no Brasil foi a morte da menina Araceli Cabreira, de 8 anos, raptada e assassinada no Espírito Santo em 1973. O corpo foi encontrado desfigurado por ácido e com marcas de violência sexual. Após condenação, 2 suspeitos foram absolvidos em 1991. Em 2000, o Congresso escolheu a data do crime para criar o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças. De lá para cá, cresceu o papel de conselhos tutelares do Ministério Público no recebimento de comunicados sobre esses crimes, conforme indicado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema, de acordo com essa psicopedagoga, é que muitas vezes o próprio ECA é pouco conhecido e acaba sendo descumprido. O ECA ele precisa ser trabalhado de uma maneira em que, de fato, e os pais e familiares precisam se sentir protegidos diante desse crime. Ser trabalhado com uma política pública clara, que hoje não acontece. É quase esquecido o ECA. E mais uma barragem da Vale pode se romper a partir deste domingo. A mineradora identificou uma deformação em uma mina na cidade de Barão de Cocais, no interior de Minas Gerais. Em coletiva à imprensa, a Defesa Civil falou sobre a situação da barragem. Na última segunda-feira, a Vale informou que a estrutura, chamada de talude, tem se movimentado todos os dias. Segundo a empresa Vale, existe um deslocamento diário de 3 a 4 centímetros e esse deslocamento, se ele estabilizar agora, esse talude pode nem vir a romper. Mas se ele continuar tendo uma progressão de 3 a 4 centímetros diário, ele pode somar-se a uma proporção maior que do dia 19 ao dia 25, ele indica que poderia haver um rompimento. A movimentação pode impactar na barragem sul superior, que está no nível 3 de risco e pode se romper a partir do próximo domingo. Nós estamos deslocando com uma equipe ainda maior para Barão de Cocais, para que possamos, no sábado às 15 horas, fazer um novo simulado.
Para que esse novo simulado? É para dar oportunidade para aquelas pessoas que não participaram, e aí eu peço a você, morador de Barão de Cocais, que participe desse simulado, participe dessa oportunidade, para que você conheça a rota de fuga, o seu ponto de encontro. Eu sei que esse novo simulado, ele traz um incômodo para a comunidade que nesse momento já está angustiada, já está triste, sofrendo com essa situação, mas é uma medida de proteção. E foi nomeado na última sexta-feira, dia 17, em Brasília, o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. É o terceiro ocupante do cargo no governo de Jair Bolsonaro. A dança nas cadeiras do Ministério da Educação continua a todo vapor. No cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, principalmente. Foi nomeado hoje o novo ocupante, Alexandre Lopes. Já é o quarto do ano. Passaram por lá anteriormente Maria Inês Fini, que ficou 14 dias. Marcos Vinícius Rodrigues, que ficou 2 meses. E Elmer Vicenzi, o último nomeado, durou 1 mês no cargo. Um pedido para quebra de sigilos de dados dos alunos coletados pelo Instituto teria pesado na queda de Elmer. Esses dados seriam usados pelo governo para lançamento de uma nova carteirinha estudantil. Houve então uma queda de braço com a Procuradoria Jurídica do órgão, que negou a liberação desses dados. O procurador, inclusive, chegou a ser exonerado do cargo. A situação não foi bem vista dentro do Ministério e acabou gerando a demissão de Elmer. Agora, Alexandre Lopes tem a missão de trazer tranquilidade nos trabalhos do órgão. O novo presidente é bacharel em Direito e engenheiro químico. Ocupa cargos públicos desde 2006 e até ontem era o diretor legislativo da Casa Civil da Presidência da República. Eu conheço o presidente do INEP, o trabalho dele aqui no GDF, que é o governo do Distrito Federal, e conheço como ele tem capacidade para assumir todos os cargos que ele teve até o momento. Na área de educação, não tenho conhecimento que ele saiba alguma coisa. E tanto é que ele estava na presidência da República agora como uma espécie de assessor legislativo. Uma das principais tarefas do INEP é realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas outras provas, avaliações, censos e estatísticas estarão a partir de agora sob comando de Lopes. Então a nossa aposta é que ele faça um bom trabalho e tenha condições de fazer o Enem, que está batendo nas portas, as inscrições já abertas, e com uma capacidade que possa atender a expectativa da população. Isso é o que a gente espera. E por falar em Enem, vale lembrar que as inscrições para o exame terminam hoje. Quem não estiver isento do pagamento da taxa terá até o dia 25 para pagar o boleto. E no próximo bloco você confere que o Papa Francisco autoriza peregrinações em Midgård. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Pelo menos 6 morreram e 62 mil famílias foram afetadas pela cheia repentina do Rio Paraguai. Veículos anfíbios, helicópteros e aviões foram usados para a distribuição de ajuda. A cheia repentina do Rio Paraguai deixou mortos e pelo menos 62 mil famílias afetadas em várias localidades, de acordo com a Secretaria de Emergência. Quedas de energia foram registradas e várias estradas ficaram intransitáveis. Em Pilar, a 300 quilômetros de Assunção, a inundação afetou 90% da população, com mais de 10 mil famílias prejudicadas. Para a distribuição de ajuda, a administração da hidrelétrica de Aciretá enviou veículos anfíbios para chegar aos lugares mais isolados. A Força Aérea reforça a assistência com aviões e helicópteros. O ministro da Educação, Eduardo Peta, declarou que cerca de 14 mil alunos tiveram as aulas afetadas por causa do alto nível da água. Na tríplice fronteira com o Brasil e Bolívia, cerca de 5 mil famílias sofrem com os efeitos das inundações. E segundo ecologistas, decolagens de jatos privados, enormes iates no porto e quilos de comida no lixo compõem um cenário nada glamuroso do Festival de Cannes, um imenso desperdício para associações ecológicas.
Por trás dos flashes e do tapete vermelho, o Festival de Cannes esconde uma realidade menos glamurosa. Durante 12 dias, a cidade se prepara para receber estrelas de todo o mundo e a população triplica. O trânsito provoca uma poluição desmedida, com engarrafamentos e buzinas. Milhares de papéis são distribuídos e muitas vezes acabam no mar. Todos que são credenciados aqui recebem uma quantidade extraordinária de papéis. Então todo esse desperdício, assim como aquele gerado por aqueles que estão no festival, que vão beber, comer, comprar, esse desperdício é bem administrado pela cidade de Cannes, que sabe tirá-lo de vista, mas o lixo não é separado. Na Bahia, iates deixam os motores ligados o dia inteiro para ter energia elétrica. Fogos de artifício lançados das embarcações sujam o mar e perturbam a fauna. No céu, o movimento é intenso. Em 2018, foram 54 pousos e decolagens por dia no mês de maio. Segundo a Associação para a Defesa do Meio Ambiente e da Natureza, em 2015, o festival gerou 1.900 toneladas de lixo. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, disse que seria muito pior caso ele não renunciasse. Oliveira é investigado por extorsão e por acobertar casos de abusos sexuais. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, declarou que a renúncia do bispo Wilson de Oliveira é o melhor caminho para a igreja. Brandes vai ser o administrador da Diocese de Limeira, no interior de São Paulo, até que um substituto seja definido. Não é um perdão, é uma disposição jurídica que é a melhor que existe para a igreja. Eu tenho o direito de renunciar e ele poderia não renunciar, seria muito pior para nós, para vocês, etc. e para a igreja toda. Dom Wilson de Oliveira era bispo da Diocese de Limeira há 12 anos e entregou o cargo de acordo com um comunicado feito pelo Vaticano. Ele é alvo de 3 investigações por ter acobertado casos de abuso sexual e por denúncias de extorsão e enriquecimento ilícito, de acordo com o site G1. O bispo publicou uma carta de renúncia na qual se referiu a ataques à igreja particular de Limeira e disse que deixa o cargo pelo bem da diocese. Em meio a uma série de escândalos de abuso sexual, o Papa Francisco prometeu ações concretas em relação ao problema em uma cúpula mundial de bispos em fevereiro. E o Papa Francisco decidiu autorizar as peregrinações para Medjugorje. A partir de agora, poderão ser oficialmente organizadas por dioceses e paróquias. Essa decisão do Papa sobre Medjugorje é verdadeira atenção pastoral. Segundo o mariólogo Antonino Grasso, a escolha de autorizar as peregrinações é importante para não perder os abundantes frutos de graça e a conversão dos corações. Porém, não pode ser lida como uma aprovação das aparições, que ainda está em andamento e estão sendo examinadas pela Igreja. Portanto, o Papa Francisco não entra no mérito de questões doutrinárias relativas às supostas aparições da Virgem aos 6 videntes, que começaram em junho de 1981. Essa autorização do Santo Padre é um sinal de reconhecimento do bem que acontece na paróquia Santuário, onde inúmeras pessoas se reaproximaram dos sacramentos. É um dado de fato que milhões de peregrinos nestes anos tiveram uma experiência significativa de fé indo a Medjugorje. Para compreender as razões e o significado dessa decisão por parte de Papa Francisco, é útil reler algumas passagens da exortação apostólica Evangelho Gáudio, onde o Santo Padre recorda que na piedade popular pode-se captar a modalidade em que a fé recebida se encarnou na cultura e continua a transmitir-se. Uma outra citação importante se encontra no documento final de Aparecida, onde se afirma que o caminhar junto aos santuários e participar de outras manifestações de piedade popular é em si mesmo um gesto evangelizador. É precisamente por isto que, enquanto se continua a estudar o fenômeno Medjugorje e sem que exista a respeito um pronunciamento sobre a autenticidade das aparições, o Papa teve a intenção de manifestar um cuidado por quem enfrenta as dificuldades da viagem para ir rezar naquele local. Por isto, quis ter um enviado permanente, um bispo que trabalha na Santa Sé, encarregado precisamente do cuidado pastoral dos peregrinos. E essas foram as nossas informações de hoje.
Eu te espero amanhã, às 5h30 da tarde, aqui na TV Imaculada. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada. Até amanhã.